Mateus capítulo 2, vamos ler os primeiros 12 versículos. Diz-nos assim: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados no sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por um outro caminho. Você pode dizer amém? Senhor Jesus, torna cativos o nosso entendimento a esta palavra, em nome de Jesus. Nós temos vários caminhos para meditarmos, refletirmos a respeito do nascimento de Jesus. Nós temos vários meios pedagógicos pela qual nós podemos extrair verdades para esse ambiente de Natal. Por exemplo, nós temos a opção de meditar sobre esse tempo a partir da genealogia de Jesus. Jesus, ele não apareceu no de repente. Ele não surge na história de uma maneira espontânea e súbita. Ele nasce debaixo de uma genealogia, de uma história de centenas de pessoas. E quando a gente olha para a genealogia de Jesus, nós temos boas notícias para o nosso coração, porque na genealogia de Jesus não está pessoas perfeitas, mas nós encontramos pessoas cujos currículos nós nos assustamos, mas aprendemos que se aquelas pessoas fizeram parte da linhagem do Messias, segundo a graça de Deus, nós também temos espaços para fazer parte da história de Jesus. Nós podemos pensar sobre o Natal olhando para Jesus a partir da manjedoura. Temos várias lições que nós podemos aprender olhando apenas para a manjedoura. Como pode um Deus todo-poderoso, grandioso que é, quando Ele decide manifestar-se aos homens, Ele decide começar em uma manjedoura. Isso fala que a sua primeira virtude, que Ele apresenta-se aos homens, não foi o seu poder,
mas a sua humildade. Você imagina se todas as pessoas que você relacionasse, se a primeira virtude pela qual você revelasse essas pessoas fosse a sua humildade? Nós temos tantos outros caminhos, e entre eles nós temos os encontros que Jesus teve quando ainda era um menino, quando ele ainda era recém-nascido. E nós temos, biblicamente registrados, pelo menos 3 encontros. 3 encontros de pessoas que foram até Jesus quando ele ainda era menino, pequeno, uma criança, um recém-nascido. Esses 3 encontros, nós temos algumas coisas para aprender para esta noite de Natal ao seu coração. Se nós pegarmos esses encontros dentro de uma ordem cronológica, nós poderemos começar a partir dos pastores de Belém. Quando Jesus nasce, havia no campo alguns pastores que estavam guardando as suas ovelhas. Eles estavam desempenhando os seus papéis, os seus deveres. Quando de repente eles são surpreendidos com um coral angelical. Existe uma manifestação celestial. Aqueles pastores de Belém, e eles são os primeiros que serão comunicados a respeito do nascimento imediato do Messias. E eles recebem esse comunicado, e o texto diz que imediatamente eles foram encontrar com Jesus recém-nascido. E esse encontro dos pastores de Belém com Jesus recém-nascido tem algumas coisas a nos ensinar. Por exemplo, você percebe o quanto que Deus ele é gracioso em nos fazer participante de algo grandioso. Você consegue imaginar o quanto que Deus, ele se alegra em nos envolver em algo que é muito maior do que nós. Nós estamos falando do nascimento do Cristo. Nós estamos falando quando Deus se fez carne e apareceu entre os homens. A encarnação de Jesus é um dos episódios mais extraordinários desde a eternidade. Nunca se pensava que o Deus Todo-Poderoso iria se encarnar, nenhuma mente brilhante da história seria capaz de conceber uma ideia como essa. E lá estava Deus, o acontecimento mais extraordinário da história. E quem é que Deus vai convidar para participar de tudo isso? Pastores que estavam no campo, pastores que estavam na vigília da noite. Deus está nos dizendo: eu quero te fazer participante de algo extraordinário. Eu quero te envolver em algo sobrenatural. Eu estou fazendo uma grande obra na terra. Eu estou fazendo uma grande obra no mundo. E eu quero te chamar para você fazer parte disso. Eu quero que você seja testemunha ocular do que eu estou fazendo na terra. Os meus feitos, as minhas obras, os meus milagres, os meus prodígios, os meus sinais, as transformações que eu estou operando na história. Eu quero que você veja, eu quero que você sinta, eu quero que você experimente, eu quero que você desfrute disso. Deus não quer que você viva os anos da sua vida dentro de uma rotina do natural.
Deus não quer que você viva todos os seus dias envolvido numa rotina do comum. Eu sei que a vida acontece no comum, mas Deus tem experiências, Deus tem níveis, Deus tem dimensões para te envolver, para te inserir. E Deus está dizendo a você: eu quero te fazer participante de uma grande obra que eu estou fazendo na terra. Eu estou transformando pessoas, eu estou sarando pessoas, eu estou ressuscitando pessoas, eu estou curando, tirando a esterilidade de pessoas, eu estou levantando do pó, eu estou levantando da cinza, eu estou reconstruindo, eu estou restituindo histórias, e eu quero que você participe de tudo isso. E o que é interessante é que os pastores eram ofícios sem status naquela época. Não eram os súditos do palácio que foram contactados pelos anjos, foram os pastores de Belém. Talvez você se vê sem credenciais, você se vê sem características, você se vê com muitas limitações, você se enxerga como se fosse um improvável, mesmo você possuindo tudo isso, como aqueles pastores de Belém, naquela vigília inesperada, eles são interrompidos por uma boa notícia. Jesus, o Pai, estava convidando-os a participar do milagre mais extraordinário da história. Natal, Deus está te chamando para você viver algo muito maior, para você viver algo muito mais poderoso do que você tem visto, do que você tem tocado e do que você tem sentido. Você entende essa palavra? Você recebe essa palavra esta noite? Aplauda o nome do Senhor Jesus para sempre. O encontro dos pastores ao Jesus recém-nascido nos ensina que Deus se importa e deseja te envolver nos seus acontecimentos na terra. Mas os pastores também nos ensinam a não ficar com aquilo que você tem visto em Jesus, com aquilo que você tem sentido em Jesus, com aquilo que você tem ouvido sobre Jesus. Os pastores de Belém nos ensinam que você não deve ficar apenas com você. O texto vai dizer que esses pastores saíram dali e eles divulgaram, e eles publicaram, e eles espalharam aquilo que eles haviam visto, aquilo que eles haviam contemplado, testemunhados. Os pastores de Belém vêm nos ensinar esta noite dizendo: divulgue, participe com outros, passe adiante as boas notícias, o evangelho, passe adiante aquilo que você tem sentido em Jesus, aquilo que você tem sido tocado em Jesus. Você precisa espalhar, você precisa ampliar isso para que o máximo de pessoas possíveis possam chegar ao conhecimento daquilo que você tem vivido em Jesus. O que você faz após você ouvir uma boa pregação? Após você ouvir um poderoso louvor que te tocou, que te edificou? Após você ouvir uma reflexão, ler um livro, a qual Deus falou com você através de um devocional, qual é o seu passo adiante? Os pastores de Belém estão nos ensinando: tudo aquilo que eu ver em Jesus, tudo aquilo que eu vi no Messias recém-nascido, eu não vou ficar apenas comigo, eu vou passar adiante, eu vou fazer com que outros saibam, vejam, sintam o que eu vi, o que eu senti e o que eu toquei. Você pode dizer amém por isso? O segundo encontro pedagógico
com Cristo recém-nascido. É quando ele estava com 40 dias de nascido. E o texto diz que ele é levado ao templo. Era de costume da lei que quando a criança nascia, aos 8 dias ele era circuncidado. Aos 40 dias, essa criança era apresentado no templo, uma cerimônia. Como vocês testemunham quando nós apresentamos uma criança aqui no altar? E o texto diz que lá no templo havia um senhor, havia um idoso, e o seu nome era Simeão. Simeão era um senhor que carregava uma promessa. E a sua promessa era que Deus havia dito a ele que ele não morreria sem antes ver o Messias. O cumprimento da vinda do Messias, a esperança messiânica, era uma expectativa que varria há muitos séculos a nação de Israel. Desde Gênesis 3:15, havia uma expectativa da semente da mulher que nasceria e que mudaria todas as coisas na nação de Israel e no mundo, estabelecendo um novo tempo, uma nova era. Eles aguardavam, e Simeão, o idoso, tinha recebido essa promessa. Agora veja, a expectativa de todo judeu nos dias de Simeão, eles jamais imaginavam que o Messias nasceria de uma mulher. A expectativa messiânica de Israel nos tempos bíblicos jamais concebiam a possibilidade que uma criança, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que havia criado céus e terra, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, jamais eles imaginavam que este Deus, com essas credenciais, nasceria de uma virgem. Tudo isso foi um mistério, tudo isso foi uma surpresa, tudo isso foi algo imprevisível, numa escala máxima no pensamento desse povo. Então, eu posso imaginar que Simeão talvez imaginava que ele conheceria o Messias grande, que ele iria ter a sua promessa cumprida, vendo o Messias grande, pregando, reinando, fazendo milagres, ou coisas semelhantes. Mas o texto vai dizer que um dia o Espírito o conduz ao templo. E quando ele estava no templo, nos seus afazeres de adoração, um casal de plebeus entra com uma criança, com um bebê em seus braços. E é entregado a Simeão a oportunidade de apresentar aquela criança. Ele já tinha feito isso muitas vezes, muito provavelmente que sim. Mas quando ele pega aquela criança nos braços, o Espírito testemunha sobre ele e diz: essa criança é o Messias, essa criança é o Cristo, é o Salvador. E quando ele olha para aquela criança, ele então vai dizer: despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face
de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo, Israel. Em outras palavras, Simeão está dizendo: eu posso morrer, porque não há nada mais fascinante do que eu já vivi, do que eu já experimentei. Ter o Messias em meus braços. O encontro de Simeão com Jesus, recém-nascido, pode nos ensinar duas coisas muito sérias para a sua vida. A primeira, o quanto que Deus, Ele é especialista em cumprir grandes promessas de maneira inusitada. O quanto que Deus, Ele é especialista em cumprir com uma palavra que Ele liberou a você. Mas Ele o faz de maneira muito imprevisível. Às vezes, Deus já iniciou o cumprimento de uma promessa em nossa vida. Às vezes, Deus já iniciou uma ação. Às vezes, Deus já está trabalhando na nossa casa, no nosso familiar, nos nossos filhos. Às vezes Deus já está trabalhando em relação ao futuro, em relação ao trabalho, em relação à minha alma. Às vezes eu fiz orações que eu queria ser transformado, eu queria ser transformada. Eu queria que Deus tocasse lá em casa, eu queria que Deus mudasse as coisas. E muitas vezes Deus já está agindo, Deus já está operando. Mas pelo fato de não ser pelas vias previsíveis das nossas expectativas, nós nos entristecemos e perdemos de vista as ações de Deus. Quantas pessoas não percebem que uma grande promessa já inicia na pele de um bebê? Grandes promessas podem começar com pequenas sementes. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: grandes promessas podem ser cumpridas com pequenas sementes. Às vezes a semente já está aí. Às vezes a porta é tão pequena, mas é essa porta pequena que abrirá uma outra porta, que vai te dar acesso a outra porta. Então não subestime como Deus vai cumprir a palavra que Ele liberou na sua vida. Não subestime o quanto que Deus há de fazer, de operar, de ajustar, de transformar, de prover. Quantas vezes, diante das nossas escassez, diante das nossas situações de desafios, nós nos apavoramos, nós ficamos ansiosos e em pânicos, porque nós subestimamos a multiforme sabedoria de Deus de agir em nossa vida. A você não compete saber como Deus agirá. A você não compete saber quando que Deus agirá. A você compete a confiar que Ele agirá, que Ele fará, que Ele realizará, que passará os céus e a terra, mas a sua palavra não hão de passar. Nenhuma palavra que Ele liberou cairá por terra. Tudo se cumprirá. Então não perca a sua paz em saber como é que Deus vai fazer isso. Às vezes nós
Flertamos com a incredulidade, porque debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra liberada, a gente quer saber como que ele vai fazer. E quando você visualiza a partir do óbvio à sua volta, você disse: não, isso não vai se cumprir não, porque eu olho à esquerda, eu olho à direita, eu olho a retaguarda, eu olho a diagonal, não tem como isso acontecer. E Deus está dizendo: se eu disse, o como é comigo, o quando é comigo, e eu sou especialista em cumprir grandes promessas, começando na pele de um bebê recém-nascido. Não subestime a criatividade de Deus em cumprir promessas. Você recebe essa palavra esta noite? Simeão, em segundo lugar, me ensina sobre o poder do contentamento. Nós estamos em dias natalinos e, claro, o mercado econômico é aquecido por um sentimento consumista desenfreado. Mas, por incrível que pareça, quando nós olhamos para o encontro de Simeão com o Cristo recém-nascido, percebe que Simeão, ele não tem contato aqui com Cristo salvando pessoas, curando enfermos, ensinando gentes. Não, Jesus é um recém-nascido, não sabe falar, não sabe andar, com todas as limitações de qualquer criança de 40 dias de nascido. Se percebe que Simeão, ele não exige que o Messias faça um milagre, que o Messias opere uma obra, que o Messias tira as dores dele, porque ele já é um idoso, então tira a artrite, a artrose, cura a coluna dele. Não, não. Ele apenas viu. Os seus olhos contemplaram o Messias, e isso lhe encheu de um contentamento tão pleno, que ele diz: eu posso morrer, porque eu já estou pleno, eu já estou inteiro, eu estou completo, eu estou satisfeito. Uma pergunta para você ir digerindo hoje. Simeão nos ensina que Cristo nos basta. Eu não estou falando que Cristo mais a sua cura, eu não estou dizendo que Cristo mais a sua provisão, Cristo mais os seus milagres. Não, eu estou dizendo que apenas Cristo te basta. Ou nós estamos adicionando à pessoa do Cristo algo mais, para nós sermos plenos, para nós sermos inteiros, para nós sermos completos. Grande parte das nossas ansiedades são arraigadas, são alimentadas por um senso de incompletude, de insatisfação. E eu preciso te dizer algo. Se Cristo não te bastar para você ser uma pessoa feliz e salva, nada mais te preencherá. Se a pessoa do Cristo, se a sua experiência com a pessoa do Cristo, com o amor do Cristo, com a graça do Cristo, o fato de você receber Jesus na sua alma, com todo o seu coração, se isso não te preencher, se isso não for suficiente para você ser alguém
alegre verdadeiramente. A despeito de ausência de saúde, de conforto, de patrimônio, de recursos, em detrimento de qualquer coisa. Mas se você tem Cristo, isso te basta para você ser alguém que viverá a vida plenamente feliz. Nada mais te fará pleno e inteiro. O melhor marido do mundo não preenche, não vai te completar. A melhor esposa do mundo, o melhor salário, a melhor casa, o melhor patrimônio jamais vai te completar. Simeão vai nos ensinar dizendo: existe um lugar no seu relacionamento com Jesus que Ele, apenas Ele, te bastará para você viver uma vida de paz, de alegria e de salvação. Amém. Amém. E eu termino com o terceiro encontro que tiveram com Jesus criança. E esse encontro é um texto que nós lemos, que é o texto dos magos. Esse texto, ele é muito rico nos seus detalhes, nos seus pormenores. Mas eu quero tão somente me deter em 2 pontos. O primeiro ponto é que sempre haverá Herodes que irá tentar te impedir de relacionar com Jesus. Herodes, ele se levantou para barrar, para impedir o relacionamento daqueles magos a Jesus. Herodes, ele é um impostor. E quando ele soube que um rei havia nascido, isso lhe causa pavor, porque ele sabe que ele não é o rei por direito em Israel. Então, o nascimento do rei Jesus é uma ameaça para este reino impostor. Existe um Deus minúsculo desse mundo. E esse Deus minúsculo, ele é um impostor. Esse Deus minúsculo, ele fará de tudo, ele é o Herodes do texto, que fará de tudo para que você não se relacione com Jesus, que você não se renda ao Rei Jesus, que o seu relacionamento com o Rei Jesus seja superficial, seja periférico. É só você olhar para trás e ver quantas circunstâncias que Herodes levantou ao longo de 2023 para te impedir de seguir a Jesus. É só você olhar para trás e ver situações, pessoas que foram usadas para comprometer o seu relacionamento com Jesus. Herodes fará de tudo para impedir você de viver uma vida íntegra, uma vida abundante com Jesus. Agora olha o texto. A Bíblia vai dizer que aqueles magos, eles se deslocaram a quilômetros de distância. E eles se deslocaram não com um GPS. Eles não se deslocaram com um mapa em suas mãos, a qual eles conferiam a rota. Não. O texto vai dizer que esses magos, eles foram conduzidos com um olhar.
E eles olhavam para cima, eles olhavam para uma estrela sobrenatural que iluminava, que direcionava aonde que eles deveriam caminhar. O que tem guiado você? O que tem guiado os seus passos? Você tem sido guiado pelas suas necessidades? Você tem sido guiado pela sua ambição? Você tem sido guiado por aquilo que lhe falta? Então eu vou perseguir isso, então eu vou perseguir aquilo, então eu vou ter aquilo. O que tem guiado você? O que tem te guiado é o óbvio. Você tem olhado os mapas da vida, você tem olhado os GPS da vida, e você diz assim, é isso aqui. Só que esses homens, eles são guiados por aquilo que vinha do céu, por aquilo que vinha de cima. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Sabe por que nós tropeçamos? Sabe por que nós casamos errados? Sabe por que nós tomamos decisões totalmente incongruentes, incoerentes? Sabe por que nós estragamos famílias, casamentos? Sabe por que nós estragamos aquilo que Deus uma vez nos deu, chamada vocação? Sabe por que nós andamos vazios? Sabe por que no nosso provérbio cotidiano, sabe por que muitas vezes nós quebramos a cara? É porque nós não tomamos decisões, nós não fazemos escolhas olhando para cima. A gente olha para o nosso próprio coração. A gente olha por aquilo que nós estamos sentindo, e muitas vezes os nossos sentimentos nos enganam. Esses magos, eles vão ser guiados por uma estrela, eles serão guiados por uma luz que vinha de cima. O que está guiando você? O que te guiou até aqui, dia 24 de dezembro de 2023? O que tem te guiado até aqui? Os magos nos ensinam. Quando você decide ser guiado pelo céu, quando você é sensível. Gente, quando Herodes soube do nascimento do rei dos judeus, a Bíblia diz que Herodes, ele vai chamar os principais dos sacerdotes, ele vai chamar os escribas, ele vai chamar os obreiros do templo. E o texto vai dizer que eles sabiam o que estava escrito. Eles sabiam que havia uma promessa, que nasceria em Belém. Mas percebe que esses sacerdotes, que esses escribas, eles não viram a estrela. Eles eram religiosos, eles sabiam da letra, eles sabiam da informação, mas eles não estavam sensíveis a Deus para perceber que aquele tempo era o tempo chegado. Muitas vezes somos religiosos demais. Muitas vezes frequentamos cultos, sabemos os hinos, mas não há em nós uma sensibilidade para percebermos quando o céu está nos movendo. Nós não conseguimos discernir a voz de Deus quando Ele está nos direcionando para um novo lugar, para uma nova direção. Quando Ele quer deslocar os nossos pés para um outro lugar. E esses magos atravessaram desertos, atravessaram calor, atravessaram frios, mas nada os pararam, porque eles estavam sendo guiados pelo céu. Ele estava sendo guiado pelo céu. Como está a sua sensibilidade
para você ser guiado pelo céu? Será que não existem estrelas? Será que não existem sinais que Deus tem dado dizendo: meu filho, eu estou te chamando. Eu quero que você entre num relacionamento diferente com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seu pai. Eu quero que você se desloca desse nível raquítico, raso. Eu quero que você se batiza. Eu quero que você casa. Eu quero que você se envolva no meu reino. Eu quero que você viva algo novo na minha palavra. Eu quero te conduzir. Eu quero te levar para um novo negócio. Eu quero te levar para um novo trabalho. Eu quero te levar para algo diferente, meu filho. Quantas estrelas brilham, 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 mas nós estamos focados demais olhando para baixo, nós estamos focando demais nos nossos mapas, nas nossas previsões, nós estamos focados demais nas expectativas, nas previsões dos jornais, dos gurus do nosso tempo, e os nossos pés nunca se deslocam para viver o que Deus quer que a gente viva. Esses magos não se perdem, porque eles decidiram olhar e ser guiados para cima. E eles chegam até Jesus. Eles não chegam de mãos vazias. O que você tem entregado a Jesus? O que você tem derramado a Jesus? 2023, o que você entregou-se a Jesus? Eu termino dizendo que existe uma recompensa para aqueles que são guiados pelo céu. Existe uma recompensa para aqueles que são guiados pela palavra, que contradiz o óbvio, o natural. Há uma recompensa, porque o texto vai dizer que Herodes prepara uma cilada para eles. Herodes prepara uma armadilha para os magos. Só que o texto diz que em uma noite, Deus avisou aqueles homens. E Deus deu um livramento para eles. Todos aqueles que são guiados pelo céu. Todos aqueles que caminham olhando para cima, olhando firmemente para os céus. Deus te livrará de emboscadas. Deus te livrará de laços do passarinheiro, como diz o salmista. Então o segredo da nossa proteção não é na força do nosso braço. Então o segredo da nossa proteção não é o quanto que eu invisto dinheiro à minha volta. O segredo da minha proteção é a minha sensibilidade em ser guiado, em ser movido, em ser conduzido pelo céu. Em ser guiado por cima. Amém? Percebe que nesses dias nós celebramos o Natal, o nascimento de Jesus. E os magos vão nos dizer, quando eles encontraram Jesus na casa, então ele já não estava mais na manjedoura, então baseado que Jesus estava na casa, e que o decreto de Herodes foi de 2 anos para baixo, então
essa era a margem de tempo que Jesus já tinha de vida. 1 ano a 2 anos. A Bíblia diz que eles voltaram por um outro caminho. Ninguém que encontra verdadeiramente com Jesus permanece no mesmo caminho. Se você diz que segue a Jesus, você diz que é um cristão, você diz que é um discípulo, mas se a tua rota não mudou, isso não é verdade. Se a maneira como você pensa em família, se a maneira como você pensa sobre dinheiro, se a maneira como você pensa sobre trabalho, se a maneira como você pensa sobre a vida, se a maneira como você pensa sobre o sofrimento, se a maneira como você pensa sobre os seus inimigos, a maneira como você pensa sobre sexualidade, a maneira como você pensa sobre tempo, se tudo isso permanece do mesmo jeito que o ímpio pensa, a maneira como você enxerga valores é aquilo que o ímpio enxerga, então você ainda não teve um encontro com o verdadeiro Cristo. Porque quem encontra com Jesus, ele nunca mais voltará pelo mesmo caminho. É por isso que nesses dias natalinos, você deve perguntar ao seu coração: eu estou em rotas diferentes. Eu estou em caminhos diferentes. E se você tem encontrado verdadeiramente a Jesus todos os dias da sua vida, então você verá que você não está mais na mesma estrada que um dia você esteve.